Pois bem, pessoal, eu fiquei compelido de trazer uma reflexão à parte em relação ao arrebatamento. E quando se fala em arrebatamento, a imaginação coletiva insiste numa cena grandiosa, demasiada, que são aquelas multidões ascendendo, cidades em colapso, carros colidindo, aviões caindo, um evento impossível de ser ignorado. Um rasgo visível na história, um choque global, quase cósmico. Mas talvez essa imagem seja apenas um consolo psicológico, religioso, uma fantasia confortável, criada para suavizar uma verdade muito mais perturbadora, porque quando se lê a escritura sem o véu do entusiasmo religioso, algo se impõe com frieza. Deus nunca agiu segundo a lógica das massas. Ele nunca prometeu salvar números, né? Ele prometeu separar. Os textos não descrevem o espetáculo, descrevem ausências. Dois no campo, um será tomado, o outro permanece. Dois na cama, um está, um desaparece, o outro permanece dormindo, sozinho. Isso não é um evento ruidoso, aquele estrondo. Não, é um esvaziamento discreto, um corte silencioso. E o mundo segue o seu ciclo, a vida segue, quase intacta, apenas com alguns vazios que rapidamente são preenchidos, são absorvidos pela normalidade. Talvez o arrebatamento não chame atenção, porque ele não levará multidões. Talvez ele leve tão pouco que o mundo sequer sinta falta. E isso deveria causar mais temor do que qualquer imagem apocalíptica. Olha ao redor, placas denominacionais em cada esquina. Igrejas evangélicas, católicas, cristãs, históricas, carismáticas, reformadas, neopentecostais, cultos diários, programações incessantes na televisão, pelo rádio, discursos inflamados, gente que se diz cristã, que se diz convertida, que se diz salva, que se diz firme. Agora, compare isso com a palavra, com as palavras de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não poucos em relação à quantidade de pessoas que há no mundo, esses bilhões, poucos em relação aos chamados. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse é o fulcro, o ponto que quase nunca se enfatiza e talvez devesse causar pavor, porque isso significa que a maior parte do discurso religioso é ruído, que a maior parte da adesão institucional é estereótipo, é ornamento, é aparência, que a maior parte dos que se julgam dentro talvez jamais tenham estado, porque nem aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, conforme Jesus disse. E essa frase não ecoa fora das igrejas, ela ecoa dentro delas. A fé bíblica nunca coincidiu com pertencimento, nunca foi sinônimo de frequência ou de cargo religioso, de linguagem piedosa, de dons espirituais. Desde o início, Deus opera por exclusão severa. Noé entra na arca enquanto o resto do mundo continua vivendo normalmente. Elias descobre que a fidelidade cabe em um número irrisório. Israel é escolhido não por ser grande, mas por ser pequeno mesmo, para que o nome de Deus fosse glorificado. Assim como Gideão, a história sagrada é uma história de reduções. E talvez o arrebatamento seja a maior delas. Talvez ele revele algo devastador, que boa parte do cristianismo contemporâneo é apenas um ecossistema religioso funcionando sem Deus.
estruturas repletas, corações vazios, liturgias intactas, ausência total de transcendência, de obediência, de amor. Depois do arrebatamento, é possível que quase nada mude. As igrejas continuarão abertas, os cultos continuarão acontecendo, os púlpitos continuarão cheios. E isso é o que mais assusta, porque significa que o reino de Deus não estava sustentado por aquilo que parecia visível, que o essencial era mínimo, 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 que a fé verdadeira cabia em pouquíssimos corpos, mas tão poucos, que sua retirada não irrompe o fluxo do mundo. Por isso que eu iniciei essa introdução no meu vídeo sobre o sistema do anticristo. Porque o arrebatamento, então, não será um choque para a sociedade. Por isso que o anticristo conseguiria reinar sem muito problema diante disso. Será um escândalo silencioso para a religião, não um evento feito para ser visto, mas aquela peneira bem fina, e não um triunfo público, mas uma separação brutal, visceral. Talvez sejam pouquíssimos, muito menos do que a gente pensava, a gente imaginava. E talvez seja justamente por isso que quase ninguém perceba. Porque aquilo que é mais verdadeiro não ocupa multidões, não preenche estatísticas, não sustenta impérios religiosos, essa hipocrisia, demagogia. Não, ela apenas retira e deixa o resto prosseguir, continuar, convencido de que nada aconteceu. Houve um evento esdrúxulo, mas... E provavelmente os arrebatados serão justamente aqueles que nunca ocuparam lugar algum de destaque. Serão os remanescentes de sempre, não uma classe influente, não um grupo numeroso, não um grupo de famosos, de bilionários, milionários, mas quase ninguém diante do mundo. Aquela tipo meia dúzia aqui, meia dúzia ali. Gente sem relevância social, sem peso político, sem valor econômico, sem nome que faça falta aos sistemas, à sociedade. E talvez por isso o silêncio seja ainda mais profundo, né? Porque se fossem então os ricos, os poderosos, os famosos, os donos de impérios e visibilidade, os líderes religiosos como conhecemos, aí sim o mundo pararia, não acharia esdrúxulo. Os jornais eles anunciariam sem parar, os mercados tremeriam. Mas não será assim. Serão os invisíveis, os desprezados, os que nunca contaram para a lógica do mundo. E exatamente por isso contaram para Deus. Aqui eles não valiam nada, mas lá eles eram tudo.